Estamos em mais um episódio do podcast Conta com a Gente, uma produção do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins para levar até você, cidadão, as informações necessárias sobre a administração pública, sobre fiscalização, sobre orientações ao gestor público, aos agentes públicos. E hoje nós trazemos no estúdio, mais uma vez, com muita honra, o diretor-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas, Denis Luciano Pereira Araújo. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Denis. Disponha, a honra é minha em participar desse quadro do Tribunal de Contas que leva informações referentes às ações da Corte de Contas a toda a sociedade. Ótimo. O diretor-geral de Controle Externo é aquela pessoa, aquele servidor público que está antenado sobre toda a fiscalização, sobre todo o trabalho de acompanhamento da gestão pública nos 139 municípios do estado, mais órgãos do governo estadual. É isso mesmo, né? É um pouco de trabalho, né? A gente cuida da direção das ações de fiscalizações que são realizadas, supervisiona, né? Às vezes a gente até brinca, né? Que o diretor-geral ele é quase um Severino, né? É múltiplas tarefas, né? Então, uma delas é essa aqui, né? Tanto que para a gente gravar esse episódio foi uma luta, porque ele não tem tempo, gente. Mas vamos aproveitar que ele está aqui e vamos fazer logo antes que ele tenha que cumprir a agenda. A gente vai falar hoje sobre dois assuntos bem interessantes. Um deles é um resultado, parece que um resultado parcial ainda, não é isso, diretor, de benefício potencial gerado com a fiscalização do Tribunal de Contas somente nos 6 primeiros meses de 2024, que está calculado aí em mais de 30 milhões de reais. O outro assunto é a consulta pública, que já está aberta para o cidadão tocantinense e que pode pautar aí as ações de fiscalização de 2025. É isso mesmo? Correto. Ambos os pontos estão certos. Então vamos começar por esse potencial proposta de benefício potencial. Explica um pouquinho para a gente o que significa, para a gente entender bem o assunto. Na linha de atuação das Cortes de Contas, o que, é óbvio, inclui o Tribunal de Contas do Estado, nós temos algumas funções, tá, que nós exercemos. E uma dessas funções é a de fiscalização. Uhum. Na linha de fiscalização, vamos pegar como exemplo cara crachá. As pessoas têm até quadro em alguns programas humorísticos que tem, né? Cara crachá. É conferência. O Tribunal de Contas, ele, com base num critério, a legislação estabelece que tem que ser feito, por exemplo, licitação. Ele faz uma fiscalização para verificar se o ente público, o órgão público, ele realizou a licitação conforme estabelece a lei de licitação. Então, é uma ação de fiscalização que nós estamos fazendo, de conformidade. A aderência do ato ao permissivo legal. Um exemplo de fiscalização que nós fazemos. Nesse processo de fiscalização, nós, tribunais de contas, desenvolvemos metodologias de mensuração do valor que isso gera de retorno para a sociedade. Então, quando a gente fala em proposta de benefício decorrente de uma fiscalização, significa que, naquela fiscalização, o Tribunal de Contas, a equipe técnica propôs no seu relatório, que é público, que a gente registre isso, tá? Qualquer cidadão tem acesso a esse relatório. Isso é interessante. Propôs um benefício. Ele é potencial porque ele não se concretizou ainda. Inicialmente, naquele momento, ele propõe, por exemplo, o preço de mercado de um veículo é 50 mil reais, que é praticado no mercado. Então, a equipe técnica fez uma fiscalização e verificou que no mercado o preço praticado pela administração pública foi de 100 mil reais. Nesse exemplo hipotético, nós temos uma diferença de 50 mil. Então, na fase inicial dessa fiscalização materializada no relatório, eles indicam que há um preço acima do mercado no valor de 50 mil e que aquilo tem que ser justificado ou devolvido ao erário público. Essa proposta de devolução é o benefício potencial, porque ela não se concretizou ainda. Porque o processo ele segue todo um fluxo de tramitação e se isso for confirmado por meio da manifestação do colegiado, do pleno ou das câmaras, esse valor ele pode ser imputado. Ou seja, a pessoa que deu causa àquilo ser condenado a devolver. A devolver o recurso para o cofre público do ente que, digamos assim, o termo lesado. Aquele que fez o pagamento indevido, ele tem que fazer a devolução. Então, ele é potencial porque ele não é efetivo.
É uma Entendi. fase transitória de classificação que a gente faz. Entendi. Então é interessante, quer dizer que durante a fiscalização foi identificado um superfaturamento, por exemplo, na compra de algum bem ou Sim. contratação de algum serviço. A diferença, comparado ao mercado, ao que é praticado no mercado, a diferença que é considerado superfaturamento é que essa fiscalização indica que uma das soluções é a devolução ou a não prática do negócio. Sim, se já tiver sido pago, aí não tem alternativa. Não tem- Né? A não seria ser a que devolução mesmo, né? o contrato esteja em execução ainda, Entendi. dá para você fazer uma compensação. Mas o benefício é aquilo que foi desembolsado, vamos dizer assim, indevidamente, saiu dos cofres públicos indevidamente, sem fundamentação, sem lastro, sem a contraprestação, acima do mercado, que foi o caso que a gente informou, esse valor ele tem que retornar para os cofres públicos. Então, ele é potencial, como eu disse, porque é uma proposta. Aquilo só será confirmado no final do processo. O final do processo, então, é a votação aqui no Tribunal Pleno. Pelo colegiado. O julgamento, a apreciação pelo colegiado, que pode ser o Tribunal Pleno do Tribunal de Contas ou as câmaras, dependendo da competência. A primeira ou a segunda Câmara aqui do TCE. Geralmente é o que acontece, né? Porque já que está ali comprovado que houve o que diríamos assim, em palavras simples, desperdício de dinheiro público, né? O óbvio é então que seja retornado ao cofre público. Sim, tem que retornar, né? Então a proteção maior é do erário, porque, em outras palavras, é a proteção do dinheiro público. Proteção né? do dinheiro. Então, no caso, eu dei um exemplo de ocorrência de um prejuízo, só que, para nossa alegria, né? Porque é mais fácil a gente agir preventivamente. Para satisfação, vamos dizer assim, do controle, a gente tenta agir o mais tempestivo possível no controle concomitante. Então, muitos dos benefícios que a gente registrou, por exemplo, no nosso sistema, benefícios quantitativos, que fique registrado isso. Certo. Além dos quantitativos, nós temos os qualitativos. Então, foram em mais de 300 benefícios quantitativos registrados. E parte desses benefícios, eles foram gerados proporcionalmente, em termos assim, de no concomitante. Não houve prejuízo, ele não se concretizou, não houve superfaturamento. Na terminologia, a gente poderia até dizer que houve um sobrepreço. Estava tramitando um procedimento licitatório, digamos que o preço era acima do mercado. Então, tempestivamente, o Tribunal de Contas agiu, fez uma análise do processo licitatório e deu uma sugestão para o gestor para fazer uma reanálise do preço. Então, neste caso, o gestor, na sua autotutela, até mesmo na linha consensual poderia ser dito isso, muitos gestores estão fazendo isso, tá? Então, aqui a gente tem que registrar a participação ativa dos nossos jurisdicionados nesse processo. Muitos estão sendo bem receptivos com essa análise. Então, a gente faz o apontamento e, de pronto, alguns gestores públicos, algumas equipes estão fazendo a correção. Então, no caso, antes de acontecer o prejuízo, que é o que ninguém quer, a gente faz uma análise concomitante, aponta essa distorção e, hipoteticamente, olha, 50 mil é acima do mercado. Faz uma reanálise dos preços que você tem para ver se você não consegue praticar ou realinhar as propostas por preço de mercado. Então, eles refazem o processo, adequam os preços e depois eles dão continuidade. O benefício que deixou de ser gasto com aquela ação foi de 50 mil reais. Aí, no caso, ele passa a ser efetivo porque o ente público, o jurisdicionado que ia fazer a licitação, ele já reduziu o preço. Então, aquilo é uma economia para os cofres públicos, que aquele recurso pode ser utilizado em outras ações, como vacinação, vamos dizer, manutenção de escolas públicas. Outros benefícios para a população. Retornam para a sociedade, tá? Esses apontamentos. E se for imputação de débito, ou seja, já aconteceu o prejuízo e tem que haver a recomposição ao erário, infelizmente, alguém tem que devolver. Se tiver decorrido de uma atitude desconexa ou contrária aos preceitos legais. Essa é a ordem natural de você se responsabilizar por aquilo que você deu causa. Claro. E só traduzindo mesmo um pouco mais, o jurisdicionado é todo agente público, que ou é ordenador de despesa, aquele que assina, né, as ordens de pagamento.
A gente usa muito, às vezes a gente vai Termos mais técnicos, naquele linguajar técnico, né? O jurisdicionado que nós nos referimos são aquelas unidades gestoras, assim, tá? A secretaria, os próprios Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas, ele é jurisdicionado, né? Ele presta conta assim como qualquer outro. Sim. Então, são esses órgãos que integram as estruturas administrativas do Estado e dos municípios. Câmara, Prefeitura, Secretaria de Saúde, de Educação e assim sucessivamente. São esses órgãos que existem para prestar algum serviço de natureza pública. Utilizando dinheiro público. Recurso público. Recurso público. Denis, uma coisa que eu achei muito interessante é que em apenas 6 meses, né, ou seja, primeiro semestre, né, foi aí um montante de mais de 30 milhões nessa proposta de benefício potencial. É considerável esse valor, né? É um valor considerável, né? Não é o que a gente tem em mente ainda, né? Certo. A gente adota a metodologia de divulgação. Isso são dados, é uma prestação de contas que a gente faz para a sociedade, né? Porque todo órgão público que existe, ele existe por uma finalidade pública. E o Tribunal de Contas não é diferente. Certo. Então, se a gente recebe recurso público para prestar o serviço para a sociedade, fazendo fiscalização, capacitação, orientando os jurisdicionados nesse intuito de melhorar a atuação estatal, nada mais justo que a gente agregue valor à atividade estatal. Que a gente demonstre para a sociedade que o valor que nós temos não é aquele que vai para o nosso orçamento, não é aquele para pagar as despesas do Tribunal de Contas, mas um valor que ele retorne de benefícios para a sociedade. Então, não é o valor que a gente espera ainda, mas a mensuração desses benefícios, ela iniciou tem pouco tempo. Então, nós temos muitas fiscalizações que não constam no sistema de benefícios porque a gente estabeleceu um limite temporal de registro dessas atividades pelos nossos profissionais de auditoria a partir do mês de janeiro deste ano. Certo. Só que a previsão ela já é um pouco mais antiga, né? Ela decorre de normas. Tem até normas internacionais que tratam da mensuração e divulgação dos benefícios das entidades que fazem fiscalizações, a exemplo do Tribunal de Contas. Certo. No decorrer do ano, do exercício de 2024, então, a gente pode ter aí a confirmação de um outro valor, né, e mais processos nesse tema de proposta de benefício potencial. Certeza que sim. Nosso trabalho não para, então nós temos inúmeras fiscalizações correndo, análise de procedimento licitatório, auditorias que estão sendo realizadas, seja na forma concomitante ou não. E a gente deve isso para a sociedade. Nós devemos mostrar para a sociedade que o Tribunal de Contas ele tem um valor. E esse valor ele retorna para a sociedade, tá? Possibilitando que os gestores públicos eles tenham uma boa orientação e possam utilizar os escassos recursos públicos de forma mais racional possível. E sem risco de cometer os erros que vão gerar processos, né? E tem os gestores com seus CPFs comprometidos, com toda essa história da aplicação do dinheiro público, não é isso? Não, a gente está aqui para orientar. É muito mais fácil a gente orientar, avisar, alertar, olha, não faz isso porque pode gerar um prejuízo para a sociedade. A preocupação não é tanto um prejuízo para ele, mas para a sociedade. Para a sociedade, principalmente. Mas aqueles que cometem irregularidades na aplicação de recursos públicos, a consequência dos atos dele é responder por isso. E se tiver prejuízo, fatalmente, o erário público não pode suportar esse prejuízo. Então, tem que ser repassado para aquele que deu causa. Tá? Mas só um ponto de que as nossas ações, elas tendem a contribuir, elas visam contribuir com a melhoria da atuação estatal. Não quer dizer que os entes públicos eles são deficientes, que não têm eficiência, nada disso, tá? Mas, com base no próprio princípio da eficiência, a busca do melhor. Eu sempre busco o melhor. Então, se a gente existe, a gente tem condições de orientar os municípios, os nossos, vamos mais uma vez, jurisdicionado, agora a gente conceituou, a gente vai fazer nesse caráter pedagógico, para a gente evitar entrar num processo de sanção, multa, até mesmo na linha de imputação de débito, porque é algo ruim.
Não é algo bom para a gente, o Tribunal de Contas, e muito menos para a sociedade, porque um prejuízo, em outras palavras, é um recurso que poderia ter sido aplicado em uma ação demandada pelo município e que não foi porque o recurso foi gerido de forma, vamos dizer assim, errada. Entendi. E tem também as mudanças na legislação, né, que sempre aqui o Tribunal de Contas está acompanhando, capacitando gestores, buscando levar informação, como você mesmo diz, orientações que são primordiais para a gestão pública, né? Esse é o nosso caráter pedagógico. Esse é o papel pedagógico que a gente exercita ele constantemente. Nós promovemos capacitações. Isso aqui... E surte efeito, né, diretor? Surte efeito, né? efeito. O gestor está sempre atento, né, a essas orientações, aos chamados, assim. Não, os gestores tocantinenses, eles são bem abertos, bem acessíveis e estão sempre atendendo os nossos comunicados, né? Aqui e acolá pode ter, sim, um certo desencontro, vamos dizer assim, né? Alguns da comunicação falam ruído, né? Ruído de comunicação. Ruído de comunicação. Mas, em regra, no processo concomitante, nós estamos colhendo bons frutos, né? Que bom. Exemplo disso são os mais de 300 milhões que deixaram de ser aplicados, né? De forma, assim, vamos dizer, danosa. Poderia ser danosa se tivesse dado continuidade. 30 milhões. Isso. Em 329 ações. 329 ações de fiscalizações cadastradas. 329 ações de fiscalização no primeiro semestre de 2024. O pessoal trabalha, né? Vamos falar então da consulta pública, que também vai de encontro a tudo isso que você está nos falando aqui. Ano passado foi feita uma consulta pública, o cidadão participou e pautou, né, as ações de fiscalização de 2024. O processo está aberto. E como é que isso funciona? Só um breve históricozinho. Claro. A gente começou, ano passado, foi a primeira consulta que a gente fez, né? Nós idealizamos uma consulta tendo como base as bases de atuação do Tribunal de Contas e até mesmo das nossas bases do regime democrático, né? Certo. De que se o poder emana do povo, é ele que contribui para a sustentação da máquina administrativa, para as ações estatais, prestações de serviços, dentre outras atividades realizadas pelo Estado, nada mais justo que ele participe do processo de planejamento dos órgãos públicos. Isso assim é no PPA, na LDO e na LOA, que são os instrumentos de planejamento dos órgãos públicos. Nós, do Tribunal de Contas, desde o ano passado, nós passamos a incluir a sociedade nesse processo de planejamento nosso, que é o processo de planejamento das fiscalizações que a gente mencionou anteriormente, né? Ouvir a sociedade para saber qual é o desejo deles, quais as demandas que eles têm. Podem ser pontuais, um município de leste a oeste, norte a sul, tá? Que ele entenda que o Tribunal de Contas deva fiscalizar. E aí a gente vai fazer uma análise, são muitos pontos que nós abrimos, todos desenhados com base nas ODS, né? 113 temas que nós lançamos. É extenso? Só que nós não conseguimos fazer um filtro. Porque você pode ter uma demanda em determinado município. Sim. Eu, em outro município, posso ter uma demanda. Cada localidade é uma realidade. Tem a sua particularidade. Então, a gente não fez filtro. O filtro que a gente vai fazer é após a obtenção dessas respostas, infelizmente, a gente tem que fazer um critério de seleção, tá? Nenhuma instituição pública consegue atender todas as demandas que chegam. Esse é o mundo ideal que a gente tenta trabalhar. Mas, infelizmente, as demandas são infinitas. E os recursos são escassos. Então, nós estamos promovendo essa ação de consulta pública em que todas as pessoas, todos os cidadãos tocantinenses, eles podem contribuir com esse processo de planejamento nosso para desenho das nossas fiscalizações para o ano de 2025. Então, nós abrimos a consulta, ela iniciou no dia 2 de setembro, vai até o dia 2 de outubro, para qualquer cidadão apresentar as sugestões que eles tenham de temática. No ano passado, nós tivemos temáticas referentes a saneamento básico, sobre violência contra a mulher e contra meninas, e dentre outras temáticas. Então, nós elegemos algumas e estamos fiscalizando esse ano.
E foi, né, foi incluído no plano de ação, né, da fiscalização, as sugestões, as principais eleitas pelo cidadão. Sim, infelizmente, como eu disse, a gente tem que fazer, digamos que seja assim, a metodologia foi um ranking. A temática mais escolhida. É um critério que a gente pode utilizar, ou melhor, que a gente pode manter esse ano para selecionar quais sugestões elas serão incluídas nas fiscalizações de 2025. Tá. Essas questões, esses temas, a lista lá com os desafios apresentados inclui os 113 temas, né? Só citando alguns aqui, lembrando, com a sua confirmação, claro, saúde, educação, igualdade de gênero, água e saneamento, energia limpa, trabalho digno, desenvolvimento sustentável, cidades inclusivas, né, que é um tema bastante atual, consumo responsável, ações climáticas, outro tema super atual, né, e a fiscalização antenada em tudo isso aí. A ação climática, principalmente aqui em Palma, gente, é calor, queimada. Recurso público aplicado naquilo, né, no combate, né, aos estragos, né, aos desastres. Bom, eu só gostaria que o diretor reforçasse para a gente, então, como o cidadão participa. Vai lá no site, na página, na internet? Na página, está divulgado no nosso site, lá tem um formulário que está na página inicial. A gente só não colocou ele neon piscando lá, né? Ficaria assim um pouco escandaloso. Mas está bem acessível, é de fácil acesso ele, não. No site você acessa, clica, vai abrir o formulário e você pode contribuir com esse nosso processo. Também você consegue outra alternativa a não ser o site, tem as redes sociais que foram veiculadas também, que aí vão acabar remetendo para o formulário para vocês contribuírem com esse nosso processo de consulta pública. E para quem está nos acompanhando aí no Spotify, que não tem a imagem, a gente vai falar aqui devagarzinho o endereço do site, anota aí com cuidado, não vai gastar mais que 5 minutos para participar da consulta pública, www.tceto.tc.br. Logo que abrir a página, no alto da página, no topo, já vai ser identificado consulta pública, fique atento a isso. E a gente vai colocar também aí no vídeo, para quem está nos acompanhando no YouTube, no canal do TCE no YouTube, a página e dando ali o passo a passo para esse acesso acontecer e as ações de fiscalização de 2025 estarem com um monte de proposta de sugestões para trabalhar e elaborar o plano. Essa é a nossa intenção. O que os nossos tocantinenses puderem contribuir com o nosso processo de planejamento será muito bem-vindo. Até porque, como o próprio diretor disse agora há pouco e reforçou várias vezes aqui nessa entrevista, é sempre pelo interesse público, não é isso? Justamente. A gente vive para isso, né? Nosso trabalho, ele é contribuir com a satisfação do interesse público. Então, quanto mais racional, mais inteligente o recurso for aplicado, mais benefício a sociedade tem. Com certeza. Então, diretor Denis Luciano, a gente agradece muito ter atendido esse convite, nessa sua correria do seu dia a dia, para dar essa entrevista aqui no podcast Conta com a gente. A gente espera esclarecer ainda mais você, cidadão, sobre essas ações de fiscalização e ficar antenado aí sobre os benefícios que essas ações geram na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não é isso? Justamente. Obrigada, viu, diretor? Eu que agradeço a participação e aí vai para os nossos telespectadores, ouvintes, internautas. Tanta terminologia. Todo mundo, bem-vindo. Qualquer dúvida que a sociedade tenha referente à atuação do Tribunal de Contas, competências, o que o Tribunal de Contas faz, tem alguma reclamação, sugestões, não somente para contribuir com o nosso funcionamento, a nossa atuação, mas para melhorar a prestação de serviço lá na ponta, lá no município, aqui, ó, já dá a dica, ó. Conta com a gente existe para isso. Viu aí, gente? E só reforçando também, quando ele falou sobre as redes sociais, a gente está lá no Instagram, @TCE Tocantins, e Facebook TCE Tocantins. Gente, segue a gente, curta, comenta, acompanhe as ações. Toda a ação de fiscalização também está ali no Instagram para informar cada vez melhor e mais o cidadão tocantinense. Um abraço e até a próxima edição do podcast Conta com a gente.